coração, mente e alma. Sim, senhoras e senhores, a Bíblia é a palavra de Deus que fala aos nossos corações, mesmo em lugares escuros. Dos lugares onde existe fácil acesso à Bíblia, ela pode até ficar empoeirada numa prateleira. Entretanto, nos países onde é considerada literatura subversiva, ela fala de maneira para as mais incomuns. Quando Corinne de Bourne se encontrava no campo de prisioneiros, foi o fato de ela estudar e ensinar a palavra de Deus que conservou sua mente lúcida, de modo que, quando foi libertada, encontrava-se mentalmente saudável. Muitos daqueles presos, quando foram soltos, não passavam de pobres doentes que requeriam cuidados especiais, até que recuperassem, em parte, as condições normais. Uma experiência semelhante é contada por uma missionária que estivera presa na China pelos japoneses. Em certo campo de concentração, a penalidade para quem possuísse sequer uma porção das Escrituras era a morte. Todavia, um pequeno evangelho de João chegou-lhes às mãos, dentro de um casaco frio. À noite, quando ia deitar-se, ela cobria-se bem e com uma lanterninha lia um verso das Escrituras. Depois ia dormir, memorizando aquele verso. Desse modo, depois de algum tempo, ela decorara todo o Evangelho de João. Todas as vezes que ia ao laboratório, tirava uma página do livrinho, dissolvia-o em água e sabão, atirava-o no vaso e dava descarga. E foi dessa maneira, explicou ela, que me desfiz daquele livro de João. Essa missionária foi entrevistada por um repórter do Times, pouco antes de os prisioneiros serem libertados. E depois, quando todos já saíam por acaso, esse repórter encontrava-se junto aos portões. Em sua maioria, eles iam andando aglomerados, olhos fixos no chão, quase como autômatos. Então, surgiu aquela missionariazinha, tranquila e feliz. Um dos jornalistas presentes indagou: será que conseguiram aplicar-lhes lavagem cerebral? E o repórter do Times, ouvindo aquilo, observou: Deus aplicou-lhes a lavagem cerebral. A palavra de Deus escondida no coração de qualquer pessoa é uma voz teimosa demais para ser abafada pelas intempéries e as grandes dificuldades da vida. Deus está falando de muitas maneiras e de muitas formas ao seu coração. E para terminar, desejo passar para você que Deus fala conosco, meus amigos, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos fala com a maior clareza na pessoa de seu Filho, sim, o seu Filho Jesus Cristo. Deus, nestes últimos dias, nos falou através de seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Em todos estes séculos, muitas pessoas têm acreditado que Deus é apenas um espírito que se encontra no interior de todos nós. Tolstói, o grande escritor russo, disse: todos os homens reconhecem existir dentro de si mesmos um espírito livre e racional, independente de seu corpo. Este espírito é o que chamamos de Deus. Os filósofos encontraram Deus em todas as coisas. No primeiro século, o filósofo romano Sêneca estabeleceu o princípio para a crença através dos séculos ao escrever: chame-no de natureza, destino, fortuna. Todos estes nomes são designações de um mesmo e único Deus. Veja, Sêneca estava errado, naturalmente errado, e como ele, milhares e milhares de pessoas têm estado igualmente erradas. Em algumas religiões do mundo encontramos referências para a crença de que Deus visitaria a Terra. Já houve muitos homens que se declararam ser Deus. Um certo homem da Coreia, mesmo em nossos dias, tem atraído a si muitos seguidores, alegando ser o Senhor da segunda vinda.
Todavia, foi somente na plenitude dos tempos, quando todas as condições eram perfeitas e todas as profecias foram cumpridas,